Jesus te chama para passar mais tempo com ele, Jesus te chama para aprender mais sobre ele. E hoje começamos nosso segundo dia da nossa caminhada com ele. Se você não viu o primeiro, corre lá atrás, porque tá muito legal. Hoje a gente ainda nem entrou no nascimento de Jesus. Ontem a gente falou sobre o ser de Jesus, o ser eterno de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre o que levou o relato criado por Lucas para falar sobre a vida de Jesus. Então vamos ver. Está em Lucas 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Então vamos lá, olha que coisa maravilhosa. O primeiro ponto aqui a se destacar: testemunhas oculares. Então tudo que a gente vai ver na caminhada das pessoas com Jesus aconteceu de verdade. E tiveram pessoas que você poderia ir lá e perguntar: Maria, você viu aquilo que aconteceu? Você viu o que aconteceu com Bartimeu? Eu conheço Bartimeu, Bartimeu era o meu primo. Nossa, você viu falar da Maria Madalena? Maria Madalena era minha vizinha. Conhecia demais. Então, todas as histórias que a gente está vendo aqui, elas poderiam ser rastreadas. Se você quisesse ir lá e ver o relato um por um das pessoas que tiveram contato, você podia. Você podia ir à fonte naquele tempo e conversar com as pessoas. Como é que foi essa cura? Como é que foi essa conversa que você teve com Jesus? Foi assim mesmo? Então, é muito importante a gente entender isso, a gente ter a ciência disso, de que a relação com Jesus, ela é, primeiro, testemunhal, e você tem a primeira coisa, você tem essa relação com Jesus e você testemunha disso. Então, a primeira coisa, eu preciso ter a relação, a gente falou isso ontem. Eu preciso ter uma relação com Jesus, eu preciso ter uma relação clara com Jesus, eu preciso amar Jesus, eu preciso estar com Ele. Segundo ponto, essa relação me faz testemunhar as coisas, me faz contar essas coisas, me faz falar dessas coisas para outras pessoas. E é por isso que, com certeza, você conhece alguém que tem uma relação com Jesus. Se você mora no Brasil, com certeza você conhece alguém que teve uma relação com Jesus em algum momento. E você pode perguntar para ela: foi assim mesmo? Como é que foi? Jesus agiu na sua vida de verdade? Você também pode, hoje, a gente está falando aqui das testemunhas oculares, as pessoas que viram o nascimento de Jesus, as pessoas que cresceram com Jesus, as pessoas que viram Jesus ser crucificado, as pessoas que viram Jesus ressurgir dos mortos, as pessoas que viram Jesus ir aos céus. Tudo isso você poderia perseguir, mas hoje você consegue ainda rastrear as pessoas que estão tendo uma relação com Jesus e uma relação muito forte. Faça isso, converse com essas pessoas que você viu de fato uma transformação de vida. Você pode fazer isso. Você pode conversar com aquele que talvez seja seu vizinho, que seja um amigo, um parente, e você viu que a vida dele mudou e provavelmente mudou para melhor. Então, esse é o primeiro ponto. São testemunhas. Nós somos testemunhas, nós somos pessoas que podemos ver mudança de vida na vida de outras pessoas, como foi o caso de Jesus. Hoje Jesus não está corporalmente conosco, mas Jesus continua conosco, mudando a vida das pessoas, curando as pessoas, dando palavras que faz sentido para a vida das pessoas, que traz luz, como a gente viu ontem, para a vida das pessoas. Então, se tem alguma dúvida, se você quer entender e ter certeza, que a gente vai falar daqui a pouco, a certeza da fé, vai conversar com essas pessoas, fala com essas pessoas. Vai sempre fazer sentido isso. E o segundo ponto aqui é que Lucas investigou isso a fundo. Então você também pode fazer isso, investigue. Não tenha medo de investigar e de fazer um trabalho de acurado. Será que é assim mesmo que Jesus agiu? Não que Lucas tenha sido crítico no ponto de ter dúvidas se Jesus tinha ou não agido de determinada maneira. Mas é que o ponto é: eu quero
andar com Jesus, eu quero ver o que Jesus tem feito hoje. A gente pode fazer isso. A gente pode entender o que Jesus tem feito hoje, porque isso muda a vida das pessoas. E esse é o principal ponto da maior parte dos evangelhos. Se a vida das pessoas foi modificada lá há alguns anos, ela pode continuar sendo modificada agora. Eu quero dar toda essa estrutura. E mais uma vez, a gente pode e deve ler esses evangelhos como histórias que aconteceram com pessoas e que podem acontecer com a gente. É a mudança de vida, por isso que a gente está chamando aqui para esse dia a dia com Jesus. É uma forma de Jesus mudar a vida da gente diariamente, como ele mudou a vida das pessoas que estavam na Judéia, na Palestina e em todos os locais que Jesus andou o tempo antigo. Mas Jesus continua mudando hoje. E, por fim, para que tenhamos certeza das coisas que foram ensinadas. Então, um dos pontos principais aqui que a gente pode ler os evangelhos é ter certeza. Sabe, quando pode ter aquele tipo de dúvida, será que Jesus vai fazer isso mesmo? Será que Jesus falou isso mesmo? Será que eu posso confiar naquilo que as pessoas estão dizendo que Jesus disse? Então, se a gente rememorar, se a gente voltar no tempo, se a gente pensar, se a gente analisar toda essa estrutura, a gente vai ver que no final tudo isso ainda está disponível para gente. E, principalmente, a gente tem essa mudança de vida disponível. Da mesma maneira com que os seguidores de Jesus tiveram a sua vida completamente transformada, a gente também pode ter a nossa vida completamente transformada hoje. E nos próximos dias a gente vai falar do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista e como tudo isso influencia nossa vida. Isso aqui é uma série que não tem tempo para terminar. A gente vai falar passinho por passinho, porque cada respirar de Jesus na Terra fornece para gente gotas milagrosas de vida. A gente não precisa ter pressa. E aqui, vamos nos deliciar em Jesus. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Vamos estar conectados com essas testemunhas oculares. Porque a testemunha ocular é a prova de que Jesus esteve na Terra, realizou tudo quanto ele queria fazer e que se disponibiliza hoje também para a gente. Então vamos orar? Hoje mais rápido. Senhor, peço que se apresente a nós. Peço que o Senhor se coloque à nossa disposição para que nós possamos entender tudo que o Senhor já fez. Para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para todas as suas histórias maravilhosas e verdadeiras. Para que possamos acreditar em tudo que o Senhor já fez, para que possamos confiar em tudo que o Senhor disse e que possamos ansiar a transformação de vida integral do nosso ser completo. E que cada parte da história, cada parte desde o seu nascimento até a sua assunção, que tudo isso possa falar conosco, que tudo isso o Senhor possa ser magnificado, que o Senhor possa ser glorificado. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de amanhã, a gente já começa essa história de fato. A partir de amanhã, a gente já se entrega ao que o Jesus fez nessa terra. E eu conto com você para estudar e aprender com Jesus e com o Espírito Santo o que ele pode fazer por nós. Certo? Então, até mais.